Fala. Vamos ver aqui se eu consigo desbloquear você. Agora eu consigo. Unmute. Tá. Pode falar. Pode falar, agora foi. Esse negócio é complicado, meu velho. Tecnologia dando rasteira aí. E aí, como você tá? Eu tô aqui morrendo de vontade de voltar às atividades, velho. Pra contar a verdade, tô contando as horas já. Aqui já começamos, não sei como vai aí, mas começamos a fase 1 de, é, de regresso da quarentena, que é já começar dos comércios com 30% da capacidade. E nessa, minha academia também, eu vou realizar aulas privadas, aulas particulares. Não vou dizer personal trainer, professor, não, eu não gosto. Vamos realizar classes privadas até 3 ou 4 alunos. Eu divido todo dia os horários, uma horinha para cada um, porque tem muita gente que vai querer, e muita gente vai ficar sem, tem vaga nos horários, porque não temos capacidade de fazer o que o pessoal tem necessitando. E mas já é uma luta final noturna. E você, Tá. como é que vão? Aqui tranquilo, eu continuo com as minhas aulas online. Estou fazendo tudo no Google, no Zoom. E tá tranquilo. É o que dá para fazer agora. O pessoal não tá É. reclamando, não. Eu estou trabalhando os outros lados da capoeira, né? Estudando, colocando. Isso é importante. Ler um pouco, ver uma música legal. O que eu fiz, na verdade, eu não queria entrar muito na onda de aula online, porque eu tenho espaço reduzido também. E eu não, eu tenho a maioria também meus alunos são crianças, eu não tenho, não são todos que têm acesso para fazer aula online. Eu tenho algum ou outro adulto, mas a maioria é criança mesmo, de capoeira. Então, o que eu trabalho com eles, estou mandando vídeos de música, instrumentação, explicando fundamento dos toques, toque de pandeiro, de atabaque e berimbau. Eu consegui a história, trabalhei muito histórias com eles sobre a história dos mestres, quem foram os mestres mais importantes, que contribuíram bastante com a capoeira. Mas aí é fácil porque também tem muita acesso a pesquisas de Google, de essas coisas. Então já não é mais como na nossa época, que era mais complicado. Você queria saber alguma coisa, tinha que buscar livro, buscar o mestre e saber. Hoje eles têm mais acesso à informação que a gente teve, né? E é Legal. isso. Então eu vou ligar aqui eu vou ligar o Instagram aqui, que eu pego você aqui atrás, aí a gente faz uma conversa, tá bom? Deixa eu ligar Beleza, aqui. então. Já tá entrando lá no Instagram. Olá, meus amigos, aqui é Muriel Capoeira, mais um Conversa com os Mestres. Hoje a gente tem aqui Camugere, um amigo meu lá do Brasil, que hoje está morando fora, e ele vai estar aí se apresentando, falando um pouquinho para vocês quem é o Camugere. Quem é o Camugere? Camugere? Boa tarde, boa noite a todos. Bom, meu nome é João Paulo, eu sou conhecido como Mestrando Camugere. Levo agora, vou cumprir agora em abril, são 26 anos dedicados à capoeira. Eu comecei capoeira em São Paulo, na zona norte de São Paulo, um grupo pequeno chamado Bizinga, que era o mestre, foi meu primeiro mestre durante 1 ano e meio, até que eu conheci o instrutor Sete Linhas do grupo Rosão de Ouro. Ele me apresentou todos os meus amigos, que eu carrego os amigos até hoje, de longa data, como é Mestre Muriel. Somos amigos, companheiros do Rosão de Ouro, quando eu treinava em São Paulo. Eu me movia desde Santana, Tucuruvi até a Santa Cecília para treinar, quando conheci Muriel, Kibe, Tourinho e muita gente daquela época. Perdemos os contatos porque vida que segue, cada um seguiu
sua caminhada, sua caminhada individual. Eu acabei aqui parando aqui no noroeste da Espanha, em Galícia. Estamos aqui realizando um trabalho com capoeira já tem 11 anos que estou aqui afastado do Brasil. Faz 8 anos que eu não vejo da família do Brasil, só graças à tecnologia e as facilidades hoje em dia, conseguimos usar agora o contato virtual. E estamos aqui, devido à pandemia, isolados ainda mais, tentando manter vivo a chama aí do incentivo à capoeira, divulgando um pouco a nossa cultura brasileira aqui no exterior. E como o mestre Muriel aí nos Estados Unidos, a gente passou por muita dificuldade no começo, até se adaptar, nova cultura, nova língua, novos costumes, mas a capoeira tem essa coisa de adaptar-se, né? Adaptar-se às dificuldades e contornar as dificuldades, principalmente. Isso que vamos sobrevivendo, graças à capoeira. Legal, bonito, meu amigo, mestre. Você está em que graduação agora? Já é Eu estou mestrando? Não. Seria o contramestre. Ainda tenho uma... O pessoal me pergunta, já leva tanto tempo, meus alunos me chamam de mestre, mas eu não gosto, porque cada pessoa tem a sua busca individual. Eu tenho colegas que parece que estão competindo e alguns começaram depois de mim, se tornaram mestres e quando me encontram pensam que vai me parecer mal, mas eu na capoeira, como na maioria das artes marciais, cada pessoa tem a sua caminhada individual. Então, isso não é uma corrida, não é fazer quem chegar primeiro. Eu tenho a minha busca individual na capoeira e eu não me considero mestre, porque para mim eu tenho muito que aprender e não quero desmerecer a graduação de ninguém e não quero que ninguém desmereça a minha também. Mas eu tenho minha busca particular na capoeira. Eu estou me preparando que um dia eu serei mestre também, mas eu não tenho pressa. Eu só tenho uma vida e quando eu esteja preparado e eu veja que eu tenho consolidado o meu trabalho, eu poderei me chamar de mestre. Mas eu não acho que cada um tem a sua busca particular. Alguns já são mestres, então eu fico feliz, eu creio que a veracidade da amizade da pessoa, dos companheiros, eu vou tentar lembrar pelos slogans dos seus amigos. Então, quando um amigo se torna mestre, ou tem um trabalho legal, um trabalho bem consolidado, eu, de coração, se é meu amigo, eu sinto felicidade por ele. Essa é a minha filosofia particular. Entendeu? Legal. Mestre não é apenas um cordão, né? Mestres são atitudes, são trabalhos, é uma comunidade em cima. No meu caso, quando eu comecei a ser reconhecido como mestre, eu não tinha um cordão. Eu tinha uma comunidade que me chamava de mestre. Eu desenvolvia um trabalho legal aqui, onde pastores, pessoas da comunidade, empresários começaram a me chamar de mestre. Foi aí que eu adquiri esse título sem querer e até hoje mesmo eu me apresento como Muriel. Isso daí não me faz diferente de ninguém, porque hoje em dia a gente vê que às vezes um título, nem vamos falar sobre capoeira, mas vamos falar sobre medicina, sobre outras áreas, a pessoa pensa que ela se graduou numa área que ela é intocável, né? Por ela ser um engenheiro ou um médico. E não, você faz parte de uma comunidade. Você tem um diploma aonde você vai prestar serviços e você tem que respeitar da mesma forma que te respeitam, né? É bem por aí. Exatamente. Eu penso a mesma coisa. Eu penso que a partir do momento que você tem que impor uma graduação ou um título, não falo nem de capoeira, falo de
Isso reflete em todas as artes marciais ou em profissão fora da capoeira. Se você impor o seu título, impor a sua graduação, você já está perdendo. Então, no caso que eu entendo que você disse, exatamente, a comunidade que você conhece como mestre, e essa a graduação mais importante que eu vejo. Eu fico feliz com meus alunos me reconhecem como mestre, mas eu tenho a minha busca particular, independente do meu trabalho, independente dos meus alunos, eu tenho a minha busca particular do mestrado. Eu quero adquirir mais conhecimento e estar pleno para ser um mestre para os meus alunos. Mais que nada, não é nem pela graduação, mas para você cuidar dos seus, né? Porque quando você passa da aula, você passa pelo seu trabalho, você entende porque você passou. Eu acho que a gente passou tem umas histórias parecidas. Quando você vai para um país exterior, você nos primeiros anos, os 2 primeiros anos são os mais difíceis porque você está sozinho, você está meio abandonado. Se você consegue passar por 2 anos e você se estabelecer no local, aí é fazer a vida. Mas quando você faz o seu nicho, seus alunos que passam a ser seus amigos e sua família, você quer ser melhor pessoa para eles, para auxiliar na caminhada deles. E eu acho que isso é importante na caminhada, na sabedoria do mestre, você pavimentar o caminho dos seus alunos, que são sua família agora, né? Legal. Eu estou aqui, pessoal, com o mestrando Camugerê. Muito obrigado ao Cláudio de Jesus pelo comentário dele. Os outros que estão aí assistindo a gente. É muito importante a gente estar batendo um papo com pessoas diferentes, com ideias diferentes e aprendendo um pouquinho. O mestrando Camugerê, ele está em Galícia, na Espanha, já há quantos anos? 11 anos. 12 anos? 12 anos. 11 anos. 11 anos fora. E às vezes as pessoas te veem pelo Facebook, né? O Facebook é uma vida muito bonita que tem lá no Facebook, no Instagram. Parece publicidade de pasta de dente, tudo muito bonito, rico. É um conto de fadas, né? Mas às vezes as pessoas não. É lógico, né? Ninguém vai ficar colocando os momentos difíceis, fazendo da sua vida um livro em Facebook. Você coloca os momentos alegres para a família. É o meu caso aqui. Eu uso o Facebook e o Instagram para comunicar com a minha família. Como minha família está no Brasil, então a gente posta uma ou outra coisa ali para o pessoal ver lá, ter contato, que às vezes não dá para ligar para todo mundo, né? Às vezes a família é grande, não dá para ligar para todo mundo. Mas como foi essa batalha? Como aconteceu de chegar à Espanha? Como foi isso? É uma história longa, porque, como eu vou dizer, começou por uma proposta. Em 2005, eu recebi uma proposta para dar aula em Lisboa. Eu tenho um amigo que vive em Lisboa até hoje, vive em Lisboa, e está bravo comigo porque eu sabia que eu fiquei ali. E ele me convidou para dar aula em Lisboa em 2005. E naquela época eu tinha uma vida estabilizada no Rio de Janeiro, eu tinha me mudado para o Rio de Janeiro e tinha uma relação com uma mulher, vivíamos juntos, e eu já fui para me casar e tudo mais. E aí aconteceu o que passa sempre que me separei, aí um conselho de um amigo, praticante de capoeira também, porque ele sabia que eu não me interessava sair do Brasil naquele momento, ele me aconselhou, olha, se você dá um alô aí para o Marcelo, dentista, eu lembro das palavras dele até hoje, que ele falou sentado comigo, depois de um treino, ele me disse, se você não arrisca e vai provar, conhecer Lisboa, você é jovem, agora você não está mais casado, você não tem filho, você não tem vínculo aqui tão sólido no Brasil, você vai, prova, se deu certo você fica, se não der certo você vem embora. Tudo é experiência. Eu pensei bem, quer saber? Vou provar. Mas para isso, eu sei que vir aqui, eu não queria vir numa aventura, como a maioria do pessoal vem para cá,
o pessoal do Espanha fala, aluloco, vem aluloco para a Europa. Tem dinheiro, tem onde ficar e tudo e tal. Eu não, eu tinha onde ficar. Em 2005, 2006, eu me mudei para Ribeirão Preto, em São Paulo. Eu tinha uma proposta de trabalho ali. Para juntar dinheiro, eu precisava de uma quantia para vir para cá. Eu tinha tudo calculado. Ó, eu tenho tanto dinheiro para poder não passar fome, não passar necessidade. E eu passei de 2006 a 2009, vivendo em Ribeirão Preto, juntando dinheiro. Em 2009, eu vim para Lisboa. Consegui chegar a Lisboa, com o meu dinheiro economizado. Fiquei na casa desse meu amigo. Mas eu tinha uma ex-namorada que estava em Santiago de Compostela. Olha como é a vida. Íamos nos encontrar por aqui pela Europa. E ela me perguntou, eu estou aqui fazendo Erasmus em Santiago de Compostela, por que você não vem conhecer a cidade e saber se você gosta? Sair um pouco de Lisboa, que fala português, você tem contato com outro idioma. E eu pensei, eu tinha o dinheiro economizado, já tinha planificado que ia viajar por toda a Europa para saber qual local que mais me agradaria. E eu vim para Santiago de Compostela para ficar um mês, acabei ficando 10. E essa minha ex-namorada voltou no Brasil para acabar a universidade e eu fiquei até hoje. Desde 2009, eu estou aqui em Espanha, eu morava em Santiago de Compostela, depois me mudei para uma cidade mais pequena, que tinha assim, um trabalho mais voltado para a capoeira, porque aqui é beira do mar, o pessoal é igual o Rio de Janeiro, o pessoal gosta muito de esporte, tudo que é relacionado à praia, o pessoal gosta muito. E me estabilizei em Vila Garcia de Arousa, muito próximo a Santiago de Compostela, para quem conhece a cidade típica que é retratada por Paulo Coelho nos livros dele. E estou estabilizado aqui até hoje. Eu me casei, tenho 2 filhos, tenho uma menina e um menino, todos fazem capoeira, todos praticantes de capoeira. E estamos hoje com cerca de 65 alunos, a maioria crianças, a maior parte deles são crianças, tem alguns adultos, mas a maior parte deles é criança. Estamos estabilizados aqui. E foi tudo, não foi nada aquela coisa. Deus, quando você faz um plano, no tempo do homem, Deus vem e te dá o plano perfeito dele na sua mão. Eu planifiquei uma coisa, ficar em Lisboa com esse meu amigo, com o Lucas Azevedo, que é um ex-aluno meu, e acabei em Espanha. Isso. Foi tudo por acaso. Às vezes as pessoas pensam, porque o lugar, que nem você chegou aí, né, em Compostela, se fala o português, né, vai ser mais fácil. Aí você se depara que a língua é próxima, mas não é a mesma língua. A cultura é totalmente diferente, né? Como que é esse choque aí cultural? Eu tenho uma experiência interessante que eu observei com pessoas aqui na Europa, e eu creio que você deve ter certificado algo parecido. Porque quando eu cheguei em Santiago de Compostela, eu tinha uma comunidade brasileira aqui tremenda, era enorme, era muito brasileiro. Eu conhecia que eu tinha mais proximidade, eram uns 15, 20. Desses 15, 20 brasileiros que estavam aqui, apenas 3 ficaram. Eu sou um deles. Ou seja, sou eu e mais 2. Por que isso? Pelo choque de cultura. Muito brasileiro vai para o exterior e vem de aventura. E, às vezes, ele tem um choque cultural, porque ele quer viver no exterior da maneira que ele vive no Brasil. Isso não pode ser. Não funciona dessa maneira, porque isso acarreta problemas sérios de depressão, problemas sérios de atrito com os nativos do local, entendeu? Ou seja, por mais que você tenha orgulho de ser brasileiro, você está no país deles, você tem que adaptar aos costumes deles. Então, depois de um tempo, você demonstra um pouco da sua cultura, se você é um entendido em artes marciais, se você é um mestre de capoeira, aí passa a entender e admirar a sua cultura também. Mas por isso que os amigos me diziam que a parte mais difícil da adaptação são os 2 primeiros anos. Eles tinham razão.
os 2 primeiros anos são os mais difíceis, porque é um momento que você está sozinho, isolado. Às vezes você não fala, não controla o idioma, você não tem amigos, e é o momento que você entra naquele bucle de depressão, tristeza, e alguns acabam voltando para o Brasil, por culpa disso. E eu tive um problema de adaptação justamente pelo idioma. Quando eu estava com a minha ex-namorada aqui, ela falava espanhol. E aqui tem uma segunda língua deles aqui, que é o galego. E o galego é parente do português. Então, a gente, por ser brasileiro, tal, português, pensa que é igual, mas não é. Nem o galego e nem o castelhano que falam. Eu tive que aprender os dois idiomas de volta, para aprender a entender, e depois tive que aprender a falar com eles. Nesse tempo, minha ex-namorada já tinha ido embora e eu estava sozinho de tudo. Eu tive que aprender o idioma na marra, entendeu? Vendo filme, buscando um tradutor, usando o Wikipédia, mas sabe como é que é? Brasileiro se vira nos 30 e acabamos o Cláudio aqui, teve um rapaz aqui, o Cláudio de Jesus Silva, ele falou assim: o brasileiro sofre preconceito fora do Brasil? Eu vou responder por mim. Eu cheguei aqui em Atlanta, eu escolhi Atlanta porque Atlanta tem uma forte história negra, tá? Foi aonde teve várias revoluções aqui, né, para fazer o negro ser igual, porque aqui na época tinha esse problema. Então daqui saiu Martin Luther King, saiu várias personalidades aí que ajudaram na história do negro. Eu escolhi Atlanta, mas ao chegar aqui foi totalmente diferente. Eu falei, vai ser fácil pela história do negro? Não, foi mais difícil. Não sei se é por causa da história, mas aqui tem muita discriminação, sim. Acontece a discriminação do negro com o branco, do negro com o imigrante, do branco com o imigrante. Então, gera um ciclo de discriminação, apesar de ser um lugar que não deveria ter. É como você fala de Israel. Israel, a Terra Santa, é onde eles misturam a religião com a política e acontece várias guerras, né? Era o lugar que não era para acontecer isso. Mas eu não vou entrar nesses detalhes aqui. Mas comigo aqui aconteceu sim. Eu senti e eu tive que aprender a cultura rápido para eu poder lidar com isso daí. Hoje não me atinge porque eu sei lidar, mas a discriminação ela acontece sim. E você aí, mestrando Camugere, como que é a discriminação? Eu falo, primeiro, vou parar com esse negócio de mestrando Camugere. Se eu me chamo de Camugere, como você chamou toda a minha vida, caralho. Então, ele me chama de Camuge e eu te chamo de Morla, como foi toda a vida. Beleza. Eu também passei discriminação aqui. Sim que disse. Mas um detalhe, por exemplo, a discriminação aqui, sim que há. Porque eles não estão acostumados, principalmente aqui no norte da Espanha, não estavam tão acostumados, quando deu esse boom da imigração na década passada, eles não estavam tão acostumados com gente, que chamam gente de cor. Eles têm até medo de dizer isso, de chamar de negro, falam, você é morenito. Não, eu não sou morenito, nem não sou mulato. Eu sou negro. Mas eles têm problema, porque aqui dá uma treta tremenda. Se eu chamar, é um dos poucos países que você tem um preconceito na rua, ou na noite, onde seja, se eu chamar a polícia e fazer uma denúncia, rapaz, dá um problema para o cara tem que me indenizar, tem que pagar uma multa, e se vacilar, ele vai ter para a cadeia. É um dos poucos lugares que a lei funciona. Entendeu? E a gente, brasileiro, não estamos acostumados a isso, as leis funcionarem. É muito complicado. Sim, mas uma coisa que tem que diferenciar, que no Brasil também eu sofria preconceito, mas no Brasil há um preconceito velado. Então, um preconceito, tipo, faz aquele tipo de a brincadeira, tipo, e aí, negão, não sei o que, tal. Eu chamo de preconceito velado.
você tá se referindo um tom pejorativo a um amigo, a um conhecido, ou a um desconhecido como negro, como negão, como mulato, mas é um tipo de preconceito igual. Então, a mesma coisa que passou com você, eu tive que também me adaptar. E eu acabei sabendo como funcionam as leis, até onde vai os meus direitos como cidadão. Eu já levo 11 anos aqui na Galícia, eu sou um cidadão espanhol. E eu tenho que conhecer meus direitos e meus deveres. E através disso, eu consegui aprender a lidar também com o preconceito, que também sofremos aqui. Por ser negro, por ter cabelo comprido, por jogar capoeira, tudo isso também gera preconceito. O preconceito, às vezes, ele não vem nem na palavra, né? Eu sofro aqui um preconceito, por exemplo, aqui em Atlanta, falam que são mais ou menos 30 mil brasileiros em Atlanta. O meu trabalho de capoeira, 98% é americano, não tem brasileiro, né? Então, quando o brasileiro me liga aqui, ele me liga assim, ele fala assim: "Oi, tudo bom? Você que é o rapaz da capoeira? Sou eu. Então, eu vou ter uma apresentação aqui, eu queria que você fosse lá fazer essa apresentação para a gente. Vai ser bom para o seu grupo, para o pessoal te conhecer, com coisa que eu já estou aqui há 13 anos e ninguém me conhece. Eu estou dentro de uma caixa de sapato assim, ninguém nunca me viu, né? Aí você já vê o preconceito do cara, porque quando ele chama a capoeira tem que fazer o trabalho de graça, ir lá se apresentar, não é uma profissão, entendeu? Aí você fala: eu sou mestre de capoeira, mas o que você faz para sobreviver? Dou aula de capoeira. Não, mas o seu emprego é capoeira. É como o cara que é músico, entendeu? O preconceito já está embutido nele, né? Exatamente. E aí você vê esse preconceito assim, que é um preconceito da sociedade ainda com a capoeira, porque eles não reconhecem a capoeira como um trabalho, como uma arte, né? Como uma profissão. Aí, na hora que ele precisa para uma apresentação na escola, ele não indica o cara como um profissional, ele indica como: tem um cara aí que eu vou trazer ele aí, ele faz um negócio para vocês. Então, se você já vê o preconceito. Estou vendo esse filme já vem de longa data e eu estou vendo o meu filme se repetindo aqui. Desculpa te perguntar, mas diz uma coisa: quantos alunos brasileiros você tem? Como? Fala aí. Quantos alunos brasileiros você tem? Brasileiro, hoje, tirando a minha esposa, eu acho que é só. É sempre, toda a turma tem tem dois, aí somem. Com você acontece a mesma coisa que acontece comigo, entendeu? Olha só o tipo de preconceito. O próprio brasileiro tem preconceito contra a sua raiz. Eu não tenho aluno brasileiro. Eu tive aqui 2 ou 3, mas acabam saindo porque o de sempre querem não te ver como professor, não te ver como uma profissão. E o que acontece? Eles querem ficar e querem treinar de graça. E não aceitam, depois de um tempo, ter que pagar mensalidade. Você vive disso. É a sua profissão. Como que você não vai cobrar? Então, o próprio preconceito do brasileiro é de não valorizar a sua própria cultura. Tipo, eu sou brasileiro, eu quero aprender capoeira, eu vou pagar, vou treinar e vou pagar. Como se ele fosse no karatê, como se fosse no taekwondo, no judô. Ele vai ali, ele vai pagar como uma pessoa normal, como é capoeira. Eu sou brasileiro. Não, eu tenho direito e ele não pode me cobrar para me ensinar a minha cultura. Não é assim que funciona. Exatamente o que passou com você, já passou comigo várias vezes. Eu já estou cansado de recusar trabalhos assim, que não, vem aqui fazer uma divulgação do seu trabalho, fazer uma exibição de capoeira. Tá, 1 hora, 3 passos de capoeira, eu cobro tanto. Como assim? Você vai me cobrar? Sim, eu tenho que contratar os alunos, eu tenho que pagar eu tenho que pagar o desplaçamento do aluno, do outro profissional, tenho que pagar a comida, e isso é dinheiro. Mas, não, então já veremos já. Mas quando o estrangeiro me contrata para fazer algum tipo de exibição de
capoeira, e eu falo, é tanto, sem problema nenhum, toma. É assim. Então, eu acho que é a mesma coisa aqui. O pessoal da região, né, o americano mesmo, ele vem, ele paga, ele não pede desconto, ele aprende o português, ele aprende a capoeira, aí chega o brasileiro que você não conhece ou alguém que você não conhece, ele já chega te pedindo desconto, né? Oi, daria para você me dar um desconto? Aí você dá o desconto quando é inacreditável. Aí você dá o desconto, você sai do lado de fora, o cara tem um Tesla, uma BMW parada. Você fala, ô, né? Rapaz, O cara não vê que você tem o espaço para pagar, que você tem um seguro, que você fez curso de CPR, de primeiros socorros, que você tem curso disso, curso daquilo para você estar com a sua empresa funcionando, né? Exatamente. Ele continua com Eu não aquele sei, pensamento. eu não sei como é aí, mas aqui para eu abrir meus dados, meu Deus, é uma papelada que você tem que pagar. Seguro obrigatório, para se acontecer seguro, chama de seguro responsabilidade civil, dentro do seu local. Se alguém se machuca, tem que ter o seguro. Se não tem seguro, está lascado. Você tem que abrir empresa, uma associação deportiva. Não é como no Brasil, eu pego uma garagem, ponho ali um saco e vou treinar capoeira. Não é assim. E eles entendem isso. Quando você fala, tem que pagar isso, dá um desconto. Eu falei, não. Tanto que eu até desisti. Antigamente eu ficava meio inculcado assim, os brasileiros nos ensinar. E eu conheço uns quantos aqui na cidade que quando me encontra, aquela mesma história. Não, a ver se eu passo lá no seu ginásio para te treinar, para treinar um pouco de capoeira e tal. E estou esperando até hoje. E eu falei, por que esse cara não vem? Mas é o tipo da mentalidade do brasileiro, do próprio brasileiro. E outra coisa, não sei se acontece aí também, quando a gente está no Brasil, a gente conhece o brasileiro de uma maneira, mas não sei quando vai para o exterior, quando está no exterior, a mentalidade da pessoa muda. Véio. E eu não sei por que acontece isso. Eu não sei o que acontece aí nos Estados Unidos, assim. Eu conheci cada brasileiro fazendo cada loucura, e eu falei, meu Deus, mas por quê? Eu tenho uma teoria, porque se fizesse certas coisas que faz aqui no exterior, se fizesse no Brasil, já tá morto, velho. Já tinha caído na porrada, tomado tiro, facada e tudo mais. Mas aqui, como a lei funciona, muitos deles abusam. Entendeu? É até um problema para a gente, porque a gente que vive sério, que é um profissional de arte marcial, é um educador, você acaba tendo acesso a crianças, filhos das pessoas, você tem muito contato com pais de alunos e tal, e você tem que manter uma postura, e quando algum conterrâneo faz alguma cagada aqui, acaba complicando um pouco, então você fica meio preocupado, mas depois de tantos anos aqui, a pessoa já te conhece, sabe separar as coisas, sabe que você, mesmo você sendo brasileiro, você não é igual a todo mundo. Cada pessoa é um mundo, né? A cultura, ela é difícil, né? A nossa cultura é uma cultura muito rica, muito bonita, mas é difícil de se lidar também às vezes com o brasileiro, com algumas coisas. E eu entendo isso que você falou, que às vezes nem vou falar sobre brasileiro, mas eu vejo outras culturas aqui, outras pessoas que elas vão para outros países e se apoiam, se ajudam, tentam crescer junto, né? E eu vejo que na cultura ainda tem muito, no Brasil ainda tem muito aquela coisa lá do dividir para conquistar, né? Tem Então, muita lei do Gerson que leva vantagem em tudo. E essas coisas aqui não funcionam. Aqui fora não funciona a lei do Gerson. né? É duro você ver isso, porque você vê um país rico, um país com muita cultura que
quando vai para fora, deveria se unir para estar passando essa cultura, que a gente tem o samba, tem a capoeira, tem várias outras manifestações lindas no Brasil, que às vezes chega fora, mas não se enraiza, né? Não se enraiza no lugar pela falta de apoio, né? O apoio do próprio parceiro, do próprio brasileiro, né? Valorizar, ajudar, fazer com que isso cresça, né? Eu acho que é muito importante esse apoio da nossa cultura, esse apoio dos amigos que estão na região. O que você acha? Eu acho que até eu tenho colegas aqui, professores de outros grupos, de 7 grupos grandes aqui, tem Abadá, tem Mugens aqui, tenho muitos amigos em todos os grupos, e eu tenho a felicidade de poder ir a ter acesso às aulas dos meus amigos, e ir nos seus eventos e tal, coisa que no princípio, quando eu cheguei aqui, era muito difícil. Você não era conhecido, o pessoal tinha olha com você com um pouco de desconfiança. Eu entendo, eu sei como é isso, é complicado no princípio de tudo. O pessoal acaba de chegar, não te conhece nada e tem meio receio, porque um trabalho leva anos para consolidar e apenas um segundo para botar tudo a perder. Então, eu entendo muito bem. Agora, eu consegui fazer um ciclo de amizade aqui com outros professores de outros grupos que está prosperando, e eu fico feliz que eles também me acolheram em seus trabalhos. Eu tenho um amigo que me recebe na sua casa, que é uma coisa que é uma cultura que a gente no Brasil não tem muito, mas aqui é complicado. Ninguém recebe assim ninguém na sua casa logo de cara, entendeu? Tem que ter um amigo pessoal, tem que ter um amigo que você tem confiança para você receber na sua casa, coisa que o brasileiro não tem o costume de fazer. E aqui, depois de um tempo, que eu vi que a pessoa, quando me recebe na sua casa, até me convida para passar um final de semana, eu fico contente porque você vai, caramba, o cara está abrindo a sua casa, a sua intimidade, me recebendo com as melhores das intenções. Isso me deixa bastante feliz. O Cláudio aqui, muito bom. O Cláudio aqui, ele perguntou assim, se os grupos se ajudam ou tentam derrubar um ao outro. Eu vou falar pela minha experiência, não vou nem citar grupos. Eu acho que cada país tem a sua cultura. E você tem que chegar no lugar e adquirir as coisas boas da cultura. Vai ter o lado ruim também, tá? Todo país tem coisas boas e coisas ruins, tá? Então aqui foi um país de luta, tudo, que eles lutaram contra a segregação racial, né? Mas mesmo assim ela ainda existe, hoje de uma forma diferente, mas existe algumas coisas. E a capoeira, chegando aqui também, ela teve alguns problemas, né? Devido à cultura do lugar, então não teve aquele aproximamento de todos, né? Eu creio eu que eu sempre fui assim. Eu se não for para somar, eu não vou subtrair, né? Eu estou aqui para somar com os outros grupos, com a capoeira em geral. Eu faço o meu melhor. Então essa é a minha forma, fazer o meu melhor e continuar seguindo. Eu não tenho muito contato por aqui, porque eu sempre estou trabalhando, e através da capoeira também eu faço outros trabalhos. Eu trabalho com síndrome de Down, eu trabalho com crianças pobres, e eu tenho família, eu tenho outros serviços também, porque eu faço outras coisas da minha vida também. No Brasil eu era engenheiro, e aqui eu sou um handyman, eu lavo o carro, eu trabalho na construção, então eu faço várias outras coisas.
Coisas que antigamente, quando eu cheguei aqui, eu falava assim, pô, se o cara é um bom profissional, ele não precisa fazer isso, mas faz parte, é a cultura do lugar. O que eu acho é que, a respeito da capoeira, se ajudar ou derrubar, a minha ideia para todos é: temos que apoiar. Se a pessoa está fazendo alguma coisa boa, a gente tem que apoiar, tem que fazer a capoeira crescer. Se não está fazendo, o que eu faço o meu conselho para essas pessoas não vai ser eu, Muriel Capoeira, que vou dizer se você está certo ou não. Que o que vai fazer, o que vai dizer se você está certo ou não, é o seu trabalho lá na frente, tá? Se você faz um trabalho correto, você vai estar por anos fazendo isso e crescendo com o seu trabalho. Se você não faz, cabe às autoridades locais do país elas julgarem o que você está fazendo de errado ou não. Como a capoeira, tem aqui o beisebol, tem outras áreas que não se apoiam, que às vezes a gente tem coisas que acontecem que não são legais por esporte, mas isso daí não vem ao caso do praticante ou do mestre ou do professor ele querer fazer justiça. A justiça tem que ser feita pelos órgãos do lugar, do país, entendeu? Então, a respeito de ajudar ou derrubar, eu acho que não tem isso, não. Eu não vejo dessa forma. Eu não tenho essa visão de derrubar ou de ajudar. A minha forma de ajudar é assim: se tem 10 grupos de capoeira em Atlanta, que nem eu estou aqui, se tem 10 grupos de capoeira, 5 fazem tudo o que é necessário para a capoeira crescer, faz uma boa propaganda, né? Tem boa conduta, ensina a capoeira, faz apresentações. Esses 5, só o trabalho desses 5 já faz com que os outros 5 não precisem fazer mais nada, porque eles já vão receber alunos só pelo bom trabalho desses 5 que estão fazendo. Entendeu? O que os outros 5 têm que fazer, os outros 5 grupos têm que fazer é saber manter, é saber tratar bem a pessoa que está chegando para treinar capoeira, é saber ter uma boa conduta com o seu trabalho. Pronto, todo mundo vai ganhar. Essa é a minha resposta aí para o meu amigo Cláudio de Jesus. O que você acha aí, Camugere? Eu estou completamente de acordo. Em gênero, número e grau. Porque aqui também acontece coisas parecidas, a bons profissionais, maus profissionais, como em toda área, em todo trabalho, não digo nem só de capoeira, qualquer área de trabalho tem de tudo. E eu mesmo, o que você falou, aqui também comigo. Às vezes tenho conhecidos que chegaram aqui, não, eu quero ver de capoeira, e não queria fazer nada, e vinham as coisas dessa mulher, e vinham as coisas de outra. Cada um faz a sua vida o que você quiser, eu não tenho nada com isso. Mas, não, eu só venho aqui para trabalhar com capoeira e não tenho que fazer nada mais. Isso não funciona. Eu aqui, cheguei aqui, tive que trabalhar na noite de segurança, tive que fazer diversos trabalhos igual que você. E para defender o dinheiro no final do mês e pagar as contas igual. Hoje eu sou privilegiado que hoje eu tenho a minha academia própria, e eu vivo só das aulas de capoeira e de aula de jiu-jitsu e de kickboxing também. Mas eu sou um privilegiado. Mas, no princípio, eu tive que fazer de tudo, como todo trabalhador que chega aqui do exterior tem que ralar. E o pessoal até estavam comentando outro dia que aconteceu com você, aconteceu comigo também. Tem gente, conhecidos, que chegam aqui e olha, querem ficar no país, na cidade, e ver meu tatame cheio de gente e pensam, bom, esse cara aí tem tudo isso de aluno, eu que sou o cara, vou ter o dobro de gente. aí quebra a cara, velho, porque eu estou aqui há 11
suando, ralando. Não foi de uma hora para outra que eu abri um ginásio e lotei o ginásio de alunos. Foi um por um. Cada aluno foi batalhado, entendeu? O cara, quando chegou aqui, tem gente que é muito imediatista. Tem muitos amigos que chegaram aqui e queriam tudo para agora. Eu quero agora, eu quero meus papéis agora, eu quero o trabalho agora. E não é assim que funciona. E muitos desanimaram e acabaram indo embora. Eles tiveram paciência, né? Não quiseram, chega agora e já quer comer o filé. Não, primeiro você tem que roer o osso primeiro, né? E agora, com relação a apoiar, graças a Deus, eu nunca tive esse tipo de problemas assim, de derrubar trabalho. Eu também sou da minha opinião. Se eu não posso ajudar, eu não atrapalho, eu me afasto. Mas eu consegui fazer um ciclo de amizade aqui. Eu tenho liberdade para ver quando um amigo está fazendo uma cagada, eu chamar e falar, ó, não faz isso que não tá bem, tá fazendo merda. E eu quero ter o mesmo tipo de intimidade para que eu também esteja fazendo algum tipo de cagada que meu amigo me chame e fala, velho, não faz isso que tá ruim. Entendeu? Eu não quero aquele falso amigo que está vendo você lá fazendo merda e o cara, é isso aí, meu amigo, tapinha nas costas, vai fundo que tá beleza. E não é assim, não é o tipo de amizade que eu busco. E graças a Deus eu tenho um tipo de amizade aqui de outros professores. Acontece a mesma coisa que você falou. Às vezes não passamos semanas, meses, sem um falar com o outro, sem nos vermos, mas aí chega um verão e época de eventos, e nos coincidimos em eventos de colegas e sentamos para tomar um café e botar o papo em dia. A amizade é isso, né? Você pode estar ausente algum tempo, mas pessoalmente sempre estamos aí um para o outro. Isso é o legal da capoeira. O Cláudio falou um negócio legal, que ele falou, muita gente pensa que é só chegar fora do país e o dinheiro vai cair na conta. Às vezes o pessoal pensa assim, né? Pensa, eu vou chegar lá e já vou arrumar um emprego, já vou conseguir trabalhar e às vezes vem sem dinheiro, né? No meu caso mesmo, quando eu saí do Brasil, eu não tinha dinheiro, eu vendi meu carro, eu tinha um carrinho lá, eu vendi o carro, deu para comprar a passagem e mais $200 no bolso. Se fosse hoje, não dava nem para comprar passagem, porque o dólar tá alto demais, né? A passagem ia ser uma loucura. E eu vim para cá, só que quando eu cheguei aqui, eu tinha amigos que deixaram, eu era o surfista do sofá. Eu chegava na casa de um, ficava uma semana no sofá dele, aí dava aula para os alunos dele, aí na outra semana eu ia para outro. E durante 6 meses eu fiz isso e consegui ajudar a juntar um dinheiro. Eu sou extremamente grato a esses amigos que me acolheram, me ajudaram. Vários deles até hoje a gente tem amizade, tá junto. E foi assim que eu consegui. E aí depois eu fui correr atrás de se legalizar, porque eu não queria ficar aqui sem estar com documentos, né? Que muitas vezes o brasileiro vai para outro país e ele deixa vencer o visto, aí fica sem documento. Isso daí faz com que seja mais difícil para arrumar emprego, porque o cara não está legal no país, o cara não consegue tirar uma carta de motorista. Então, isso daí impossibilita várias coisas. E eu fui atrás disso daí. Mas em toda essa batalha que eu tive aí, a gente sempre teve anjos por perto também, né? Porque é que nem agora, a gente está vivendo essa vida aqui. Se você pensa que está tudo certinho, aí vem o Covid-19 aí e fecha a sua empresa. E fecha a sua única fonte de renda, né? E aí, como que vai ser daí para frente? Então, a gente tem esses imprevistos e a gente tem que agradecer aos nossos amigos, porque nossos alunos, eles são nossos amigos, eles estão entendendo. Tem muita gente que está trabalhando de casa, continua pagando
a mensalidade para poder te ajudar, mesmo não podendo fazer aula, né? Então a gente tem que bater palma aí para esses anjos que estão aí, né, na nossa Eu vida. tenho amigos que exatamente não estão fazendo aula, não estão presentes, também estão aí apertados, mas nenhum deles deixou de religiosamente pagar a cota do ginásio. Não, eu falei, não, eu chamava o rapaz e os alunos falavam, eles estão fazendo aula, fica meio sem jeito, né? Como vou cobrar se não estou conseguindo dar aula? Eu falei, não. Isso aqui é para manter o meu local, porque o seu ginásio também é meu ginásio. Eu sempre faço com os alunos, porque não é só minha academia, é sua academia também. Isso aqui é para manter a minha academia aberta. E quando passar tudo isso a temporada, se Deus quiser tudo isso temporário, e quando eu sair de casa, eu quero que minha academia esteja aberta porque eu quero voltar a treinar. E muitos deles estão valorizando ainda mais a atividade, muito mais do que antes. E me escreve e fala, antes era como uma atividade física normal. Eu saía trabalhar, ia para um pouco, ia fazer capoeira, eu ia fazer outra coisa e tal. Hoje não. É a minha terapia, eu necessito que a academia esteja aberta, então por isso eu pago com gosto. Então é exatamente isso. Tem que bater pau para essa gente que está aí do nosso lado, que são nossos amigos, de verdade, que estão aí nos ajudando. Eu mesmo tive casos aqui de alunos que não eram tão próximos, mas são alunos, né? Estão treinando, que na hora de pagar a mensalidade pagaram até um pouco mais para poder ajudar, que eles sabem que um ou outro não pode pagar, que não. Tem pessoas também, a gente tem que ver isso. Quando a gente presta serviço, né? Porque ser mestre de capoeira, professor, contramestre, você está prestando um serviço. E você tem que saber escutar a sua comunidade, os seus alunos, né? E tem alunos que também não estão recebendo. Eu tenho alunos que trabalham trabalham em restaurante. O restaurante ele trabalhava servindo, o restaurante simplesmente dispensou, falou: ó, a gente não está servindo, a gente está fazendo a comida aqui e mandando entregar, então eu não tenho como, eu já tenho o cara que entrega, entendeu? Então teve pessoas que perderam o serviço, não estão conseguindo trabalhar. E tem aqueles outros também que estão tentando ajudar. Eu mesmo eu faço um trabalho aqui com a minha comunidade, que não é só capoeira, a gente tenta dar o suporte um ao outro, porque aqui no meu trabalho tem aquela pessoa que é dentista, tem aquele outro que trabalha com construção, então a gente meio que se ajuda, né? Isso daí acontece aí também na Espanha, com a capoeira? Também aconteceu com a capoeira. Eu tive a grata, como falam isso, a grata surpresa disso, de pessoas também que não eram tão próximas e acabaram se envolvendo tanto com a capoeira e com ataques marciais em si. Eu tive um aluno que estava fazendo a pós-graduação aqui na Universidade de Santiago e a redação não, o trabalho final de conclusão de curso foi conversar sobre arte marcial. Na minha academia. E eu fiquei muito grato, porque esse trabalho vai passar anos ali no arquivo da Universidade de Santiago de Compostela, se referindo a nossa arte capoeira. Isso foi uma grata surpresa. Voltando ao fio da meada, que temos comentado antes sobre o tema de mestre de capoeira, quando você está no Brasil, uma das coisas que teve uma diferença importante aqui é quando você está no Brasil, você dá aula de capoeira, e você vai nos lugares para a gente que não é do meio da capoeira, fala, quem é esse cara? Esse cara é professor de capoeira. É um professor, dá aula de capoeira aí, faz um mortal aí. Agora você chega aqui para a sociedade do exterior, você me pergunta, quem é você? Quem é esse senhor? Ele é mestre de arte marcial, ele é mestre de capoeira. Por favor, mestre, faça isso. O tratamento é diferente.
as pessoas te veem como um educador, valorizam a sua profissão. Isso foi também uma das gratas surpresas que eu tive aqui. Entendeu? Mas não é mais o neguinho. Até foi engraçado. Muito engraçado foi quando eu me casei aqui, né? Isso foi em 2013. 2014, me casei e estamos no juizado lá com a minha mulher, com a testemunha e tal. E o meu padrinho é meu amigo, é brasileiro. E aí, quando Dom João Paulo aceita a Fátima, Maria, não sei o quê, aí meu amigo vira para mim e fala: rapaz, lá do Brasil era neguinho, aqui é Dom João Paulo. João Paulo. Tem essa diferença, né? Aqui nos Estados Unidos mesmo também, quando você se apresenta, eles te veem como um educador, né? E é muito importante para quem leva esse rótulo de educador, ser um educador. Porque ser um educador não é só você. Você tem que ser educador dentro. Dentro, você tem que fazer por onde. É como se você for no Brasil vamos falar de 20 anos atrás, um professor, para ele ser um professor do Estado, o Estado recomendava que o professor lesse pelo menos 3 livros por mês, que é o mínimo, né? Que é o mínimo. Se você pegar esses grandes pensadores aí, os caras liam um livro por dia. Se você pega o dono aí do Facebook aí, o rapaz ele lê um livro a cada 2 semanas, entendeu? Então isso faz a diferença, né? Então, se você quer um educador, você é um educador, você tem que correr atrás, você tem que ler. E a capoeira ela é muito complexa. Por quê? Porque a gente tem a gente vai dar uma aula de capoeira, você tem que saber sobre os movimentos, né? Você tem que saber sobre a história do Brasil, você tem que saber um pouquinho sobre nutrição, você tem que saber se você desenvolve aquele trabalho no Brasil de mestre de capoeira, de ser amigo do aluno, tem um lado psicológico. Você tem que saber que nem todo mundo que está na capoeira quer ser capoeirista, mas ele é um cliente. Ele quer ser tratado bem, ele quer chegar lá e sentir que está num ambiente diferente, que ele vai extravasar as emoções e vai voltar para casa bem, né? Então, tem várias áreas que a gente tem que amadurecer dentro da capoeira. Exatamente. Porque quando você faz o trabalho de educador, é uma coisa que, cara, a gente, quando a gente se conheceu, eu era muito jovem, então a gente estava naquela época de capoeira de planada, de ajudar capoeira, sair na mão com todo mundo e coisa e tal. Aí depois de um tempo você passa a dar aula e uma coisa é você saber fazer o movimento. Depois você tem que imaginar eu vou explicar para esse rapaz fazer esse movimento. Eu não sei fazer. Mas como é que eu faço para ele? Faz assim, assim, assado e tal. E não é assim que funciona. Eu tenho o costume também, que eu adquiri em outros artes marciais, meu mestre de jiu-jitsu, de me explicar como ele dá a aula dele. Eu achei tão interessante que ele me explicava: você tem que dar aula e explicar como se você, de olhos fechados, você pudesse entender o movimento que você quer transmitir. Você tem que dar aula como se você estivesse dando aula para um cego. Como isso? Aí deu um clique na mudança da mentalidade, que é aí que entra a didática do ensino. É a hora que separa o atleta do educador. Quando você conhece a didática do ensino do movimento, não digo de qualquer movimento básico. Uma coisa é você saber fazer. A outra coisa é como você vai transmitir
existe conhecimento. Porque o conhecimento guardado não serve para nada. Entendeu? Conhecimento guardado, até água parada apodrece. Então, você cair no esquecimento é um dos problemas que eu tive que lidar aqui no isolamento. Entendeu? E aí eu, lendo outros livros fora de capoeira, aí tem aquela velha frase que foi Abraham Lincoln que disse que quando você tem 8 horas para cortar uma árvore, é melhor passar 6 horas amolando o machado. Isso ficou na minha cabeça e isso me quadrou exatamente nessa época de quarentena, isso. Que não pode ficar estagnado, parado. E a hora que você não pode se mover, cuidadamente. Entendeu? E aí entra a época da leitura, né? Eu sempre indico alguns livros aos meus alunos, fora livro de capoeira, um hábito que eu adquiri ao chegar aqui na Europa foi o hábito da leitura. Eu sempre leio 2 livros a vez. Agora estou lendo. Deixa eu te interromper, mas eu tenho uma visão muito peculiar sua. Eu sempre vi você como uma pessoa que lia bastante, que sempre estava em busca do conhecimento. Eu estou certo disso daí? Uma coisa que... Você me está me falando uma coisa agora que é engraçada, porque a ideia que eu tinha, que o pessoal tinha de mim, é completamente diferente. Você se lembra daquela época de 7 linhas, que tinha lá na Santa Cecília? Mas eu te via nos bastidores, eu via você lá no seu quartinho, sempre com livros, sempre lendo. O tempo que você tinha, você pegava o livrinho, dava uma lida. Você sempre foi uma pessoa que leu bastante, né? Eu sempre tive... esse hábito eu tive que aprimorar quando eu cheguei aqui. Eu gostava de ler, sempre gostei de ler bastante. Mas eu até achava engraçado porque o pessoal via a gente do Setilinha, o pessoal da turma do Setilinha, como os burros chucros. Ele chegava lá e queria sair na porrada. Até uma vez, com a feira de discussão da Santa Cecília lá, que eu não consegui nem jogar, velho. Eu entrei no vestiário para trocar de roupa. Eu cheguei tarde, não sei porquê, porque o metrô atrasou, não sei o que foi. Eu cheguei tarde. E o pessoal chegou primeiro que eu. Foi o tempo de eu entrar no vestiário, botar a roupa, e quando eu saio, o Suaçu estava expulsando todo mundo. Vai todo mundo embora! E isso aqui é uma gangue, não sei o quê. Mas o pessoal que tinha imagem nossa, era isso, era um brigão que queria arrumar confusão nos outros, e às vezes eu não gostava dessa história, porque você acabava ficando mal, que o pessoal não te chamava para os eventos, não te convidava para jogar capoeira, porque você já tinha uma má imagem de você, né? E eu não gostava desse tipo de coisa, mas às vezes é o que quadrava, né? Você estava ali no meio da galera, o pessoal é normal, entendeu? E daí foi quando fizemos amizade, eu, você, o King, o nome do cabeça lá, o Sanfona, tinha uma galera ali. Tinha uma galera. A gente andava, começamos a estreitar a amizade, mas vocês já viram que já não era a mesma coisa, né? Que a gente não estava lá para arrumar confusão com ninguém. Era mal entendido que tinha. Né? Nada. Mas então, deixa eu só arrumar aqui caiu aqui o Instagram. Eu vou colocar de novo. Pronto, tá entrando. Mas foi muito bom falar com você, a gente reencontrar. Às vezes amigos são assim. Os amigos, eles não estão ali com você, fazendo parte da sua vida, mas aonde ele tá lá pensando assim, pô, aquele meu amigo, ele tem aquele carinho. E você é uma pessoa que eu sempre tive muito carinho. A gente teve uma história junto, andamos algumas rodas aí, né? Jogamos muita capoeira. E eu fico feliz de hoje, um negócio que eu tenho dentro de mim, assim, quando eu vejo um brasileiro fora do Brasil, em qualquer país que eu vou, ou mesmo aqui nos Estados Unidos, que eu vejo um brasileiro, eu sinto aquela alegria, assim, de ir lá conversar, pelo menos saber quem que é o cara. Oi, tudo bem? Qual que é o seu nome? Ah, tá fazendo aqui o que? Ah, eu tô fazendo isso. Ah, legal.
continua, prazer aí. Porque a gente fica muito feliz, a gente sabe que você ir para outro país, para tentar a vida, não é algo fácil, né? Você também sente isso? O que eu tiro disso eu fico feliz de ter você como amigo, porque é isso. O mais tempo que passou sem se falar, sem ter o contato, esteve aí, você fez parte de uma caminhada minha aqui na capoeira, quando eu fiz parte da Cordão de Ouro, que eu tive momentos duros e momentos muito felizes. Estou muito feliz nessa casa, sou grato por tudo que me ensinaram aí, pelas amizades que eu fiz, e até hoje tenho amigos como você, e fico feliz porque eu tenho estima por vocês, porque além de torcer para que tudo na sua vida dê certo, porque uma coisa que eu aprendi, quando muitas coisas ruins, tem muita gente crítica, tem demasiado críticos no mundo, entendeu? E isso acaba gerando uma coisa que chamamos de maldição. Então, você passa uma coisa ruim e você passa adiante. E você se porta ruim com outra pessoa, se porta mal com outra pessoa. Você está passando a maldição adiante. Então, quando eu vejo amigos passando dificuldades aqui no exterior, como você também, que está aí, tem essa história, eu vejo que vocês estão conseguir os seus objetivos e estão prosperando, eu julgo isso como quebra de maldição. Tudo de ruim que você recebeu na sua vida, que você teve que passar provação, você deixou de lado, você rompeu, você quebrou essa maldição e se apegou ao lado bom e está prosperando na vida. Isso são poucas pessoas que conseguem esse tipo de mentalidade. O mais fácil hoje em dia é a teoria do vitimismo, da derrota. Se passa alguma coisa ruim, não, isso não é para mim, não vai funcionar. E você está aí vencendo, e eu de coração me alegra saber que você está aí, está bem. E de vez em quando a gente pode falar aí, a gente pode falar e pode botar o papo um dia a gente vai se ver para jogar uma capoeira. Entendeu? Legal, meu amigo, obrigado. Eu queria pedir para você e para você deixar. A gente já está no final aqui. Eu tenho algumas coisas agora que eu tenho que fazer. Esse papo hoje por aqui, a gente vai terminando ele. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem aí para o pessoal que está assistindo a gente. A mensagem que eu digo é exatamente isso. Não deixar que. Antes, eu tinha uma pergunta para você. Pode falar. O que você tirou de aprendizado dessa quarentena? Nessa quarentena, eu utilizei uma coisa que o capoeirista tem muito, a capacidade de se adaptar. E quando a gente começa a se adaptar e ver toda essa quarentena, eu comecei a pensar, a repensar sobre a minha existência, sobre o que eu estou fazendo. E quando a gente começa a se adaptar, a gente começa a ver outros horizontes. Então, eu vi muita coisa que pode me ajudar nessa minha batalha, entendeu? Eu me repensei. Foi muito bom nessa quarentena. Eu vi também coisas boas e coisas ruins, né? A gente está aí na internet, a gente escuta muita coisa, o sistema não é fácil, às vezes tem no sistema manipulação, tem muitas coisas que acontecem, mas o que eu tirei de bom nessa quarentena foi esses exemplos que eu tive de amigos e de pessoas que eu não via há muito tempo, que você vê que tem um carinho, que está todo mundo lutando, está todo mundo no mesmo barco. Então, por que a gente não anda junto? Por que a gente não segura um na mão do outro e anda junto nessa batalha? Está mais do que provado, essa quarentena aí, ela veio provar que a gente é um elo só, é uma corrente e todos estão no mesmo elo ali. Então, se a gente não caminhar junto, não vai, não adianta. Exatamente. Eu não deixo uma mensagem, eu deixo algo que falou dentro de mim, que eu creio muito isso, que Deus se esconde nas coisas simples.
O que é mais simples na nossa vida do que o nosso tempo, né? É simples, mas é essencial na nossa vida. Então, todo mundo aqui, eu digo no geral, eu, você, nossa família, nossos alunos, nossos amigos, o que a gente tinha em mente quando começou esse ano? Esse ano vou fazer planos para chegar ao final de ano, para eu conseguir ir no Brasil, para eu conseguir comprar meu carro, conseguir comprar minha casa, planos a longo prazo, né? E o que Deus veio falar com a gente nesse momento da nossa ínfima simplicidade, que o tempo não é nada. Agora, temos tanta coisa, tantos planos para fazer que não significa nada. Eu tive que fazer toda a minha vida e me fechar e planificar. Eu planejava coisa para o final do ano, agora eu tenho que planejar coisa para a semana que vem, para o dia seguinte, porque o tempo é essencial. E foi exatamente o tempo que eu estava perdendo com a minha família. Eu me dediquei a falar com meus alunos, a manter a chama acesa da atividade, da capoeira, da nossa cultura, mas foi um momento que se reservar para a minha família. E era algo que eu estava perdendo. Por quê? Por fazer planos a longo prazo. Entendeu? Então, a coisa mais simples na nossa vida, que Deus vem falar nesse momento, falou no nosso coração, é a simplicidade do tempo. É legal você ter planos para o futuro? Mas é mais importante você se dedicar a você e aos seus entes queridos nesse momento. Então, é importante você ter plano, mas o mais importante é cuidar do seu bem maior, que é a sua mente. Legal. Hoje eu falei aqui com o meu amigo Camus Gerê, que está lá em Galícia, Espanha, um grande amigo aí, um grande capoeirista que desenvolve seu trabalho lá. Eu queria só te agradecer. Muito obrigado, viu? Obrigado a você, meu velho. Vamos bater papo mais vezes aí, que necessitamos botar o conversa em dia e depois dar uma alternada. Valeu? Valeu, muito obrigadão aí. Um bom dia para você aí. Um abraço na família. Um abraço forte, meu velho. Fica com Deus. Tá bom. Tchau, tchau. Obrigado. Galera,